Abre comigo sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 11. Abre lá, Hebreus 11. Quem abrir, dá um glória a Deus. Quem achou, diga achei. Quem está procurando, diga espera. Eu espero. Aleluia. Gente, deixa eu dar um recado aqui, bem breve para vocês. Bom, esse domingo é nosso domingo de ceia, todo segundo domingo de cada mês é domingo de ceia. Devido aos últimos domingos tão cheios, inclusive, e aí ainda mais os domingos de ceia, nós tivemos assim já uma sequência de domingos o ano passado e esse começo de ano muito cheios, e a ceia de janeiro foi assim, foi punk. Aleluia. E então nós vamos, a partir deste domingo, dividir os cultos de ceia em 3 reuniões. Primeira reunião, 8h30 da manhã. Segunda reunião, 10h15 da manhã. Nós vamos dividir a reunião da manhã em 2. Está muito lotado para servir a ceia, para atender as crianças, e tudo fica muito... E a gente quer atender você da melhor maneira e quer cuidar do rebanho da melhor maneira, de maneira que todo mundo aproveite. Então, 8h30 da manhã, a primeira reunião, 10h15 da manhã, a segunda reunião, e às 6 da tarde, né, nosso horário de sempre, continua enquanto der. A gente vai ver o que dá para fazer, que já está bem cheio. Então, são 8h30, 10h15 e 18 horas, novos horários. Então, se você chegar aqui por... esqueci, cheguei aqui 9h30, 9h40, cheguei aqui atrasado, né? Cheguei no horário antigo. Nós vamos pedir que você espere o próximo, a gente também não ter gente entrando, saindo. Então, guarda bem isso aí. 8h30, 10h15. Para quem vem de manhã, esses vão ser os horários. 8h30 a gente vai até 10 horas, encerramos. Intervalinho de 15 minutos para todo mundo sair, né? Vai sair todo mundo por aqui. Lá a gente já está abrindo, vai ter 2 portões, a partir de amanhã já tem 2 portões de estacionamento. Então vai ter, o estacionamento vai ficar com uma metade trabalhando para 8h30, outra metade trabalhando para 10h15. Então quando um está entrando, outro está saindo, não vai atrapalhar em nada, vai ser muito bom. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir também, todo mundo segue a orientação do pessoal do estacionamento, que eles já estão treinados e preparados, porque a gente vai esvaziar isso aqui em 15 minutos e lotar de novo em 15 minutos. Vai ser uma coisa linda. Aleluia! E o pessoal fala, mas como é que faz isso? O Espírito Santo. E o povo de Deus é o povo mais ordeiro da terra. Aleluia! Então, domingo estaremos aqui, 3 reuniões, 3 cultos, animadíssimos para isso. Vai ser bom demais, né? Vai ser bom demais. Aí depois nós vamos dividir o da noite em 2 também. Aí vai ser 4 por domingo. Aí eu falo assim, tá bom. Senão o R.R. Soares vai ficar com ciúme, que eu estou fazendo igual ele. Amém? Bom, meu recorde são 9 cultos em um dia. Esse é meu recorde. 9 cultos em um dia em 7 cidades. Esse é meu recorde. Esse ninguém tirou de mim ainda. Amém? 9 cultos em um dia em 7 cidades. Teve uma turma que foi comigo aí. Queimamos combustível aquele dia, mas foi de Deus. E era muito legal. Quando eu chegava numa igreja, estava o louvor começando, ministrando louvor, e terminava aquela lá, ficavam orando, e eu já ia para outra, e foi Começamos 6 da manhã, terminamos 10 da noite. Foi show. Mas deu tempo até de almoçar e tomar café. Afinal, ninguém é de ferro. Quantos estão preparados para um tempo de crescimento neste mês de fevereiro? Romper e crescer, repita comigo, romper e crescer. Sem rompimento não há crescimento, fale comigo. Aleluia, é preciso romper para crescer, diga glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe em todas as meditações, hoje episódio de estreia da série, aleluia.
Então eu quero trazer informações muito importantes para vocês, nos acompanhar durante todo este mês nas quintas-feiras. O primeiro texto que eu quero que você leia é esse aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, igreja? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó. Aleluia! Guarde uma coisa que eu vou dizer para você. Eu amo esse texto porque olhando aqui para ele, e eu queria que você gravasse essa frase aqui, ó. Fé e maturidade. Eu amo ver fé e maturidade junto. Porque tem muita gente que tem a fé, mas não tem a maturidade. E tem muita gente que chegou na maturidade, mas perdeu a fé. Diga comigo, fé e maturidade. Fé e, né? I, tá? Só para ficar claro que às vezes na expressão fica bem estranho. Fé e maturidade. Vamos grifar o E para ficar certinho. Por isso que eu coloquei até era para ser um S, mas colocaram um E ali, isso é esquisito. Fé e maturidade. Fé e maturidade. Eu amo a Bíblia, é importante você olhar para o versículo e perceber. Fica com a tua Bíblia aberta nesse texto. A Bíblia diz que quando ele pôde agir pela fé, ele também tinha maturidade. Então guarde isso no seu coração. Cuidado para não ter fé e ser um crente imaduro. Eu acredito em tanta coisa, mas é imaturo. E tem gente que chega na maturidade e perde a fé. Fé e maturidade junto vão provocar coisas extraordinárias na sua vida. Segure na mão de alguém perto de você, de quando você aprender a conjugar a fé e a maturidade, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. O texto diz assim no verso 24: pela fé Moisés quando já homem, pela fé Moisés quando já adulto, pela fé Moisés quando maduro, sendo já grande. Ou seja, houve um momento de maturidade da vida dele em que ele teve que romper com a vida que ele vivia. Ele teve que romper com o caminho que ele seguia. Ei, eu vim aqui ser profeta e boca de Deus para a tua vida hoje. Está chegando um tempo na tua vida, está chegando um tempo na tua história que você precisa romper com coisas do passado, romper com a situação atual, romper com o que tem te trazido até aqui. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar para outros níveis. Levante a mão e diga de novo: não há crescimento se não houver rompimento. Quando ele chega a um nível de maturidade, então ele rompe. O rompimento se deu quando? Quando ele chegou no nível de... Presta atenção nessa frase: o rompimento se deu na maturidade. Porque é muito legal quando você é levado para casa e ser o neto do faraó. O senhor já sabe? Não, mas eu imagino que deve ser. Deve ser muito legal ser o neto do faraó. Sim ou não? Pô, deve ser muito legal ser o neto do presidente, ser o neto do Donald Trump. Não pensou se ser o neto do Donald Trump? Pô, deve ser muito top. Vou, manda o jatinho me buscar. Vou, quero dar uma volta de Ferrari, de Lamborghini. Vou dar uma volta, vou. Fecha a Disney para eu ficar só para mim. Deve ser mais barato ser neto do Donald Trump. Como devia ser mais barato ser neto do faraó. Coisas que te encantavam quando você era criança, talvez não farão parte da sua vida. Coisas que você encarava de um jeito na infância, talvez não te encantem na maturidade. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 13, verso 11, põe para mim esse texto, filho. Olha lá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que ele está dizendo? Chegou um momento da minha vida que o que me encantava quando eu era menino não me encantou mais. Que o que me alegrava ou me satisfazia quando eu era menino deixou de me satisfazer. E chegou um momento em que eu tive que romper com estas coisas. Eu lembro de uma vez que uma pessoa fez uma acusação contra mim. Ela falou assim: você mudou.
E aí eu pensei, eu posso responder de duas formas. Eu posso responder como o pastor Raul e dizer, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aí eu falei, não, mas essa não é boa, eu vou responder como o apóstolo Paulo. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Eu achei que a do apóstolo Paulo estava melhor que a do pastor Raul. E aí... eu me enfio em cada enrascada, gente, vocês não têm noção. A pressão até sobe agora. Agora vocês ficam rindo, eu não consigo pregar. Mas o que o apóstolo Paulo disse? Eu era menino, mas em algum momento eu deixei de ser menino. Quando existem alguns níveis da revelação na Bíblia. Você pode trabalhar com a superfície, você pode ir um pouco mais profundo. Esse texto, num primeiro nível, ele vai estar assim, ó. Cara, larga as coisas bobas de menino. Deixe de ser menino. Primeiro nível. É igual aquele texto de Gálatas 4. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, até que chegue o tempo determinado. Quando você olha a superfície, ele está dizendo o seguinte, a superfície diz o seguinte, olha, quando você ficar mais maduro, você vai ter acesso a algumas coisas, quando você ficar mais maduro, você vai mudar seus pensamentos e suas palavras. Esse é o primeiro texto, mas Paulo sempre tratou a relação entre a sua vida quando ele era um fariseu, quando ele era um seguidor da lei, e depois que ele se tornou um pregador. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu era um seguidor da lei, eu era menino. Quando eu seguia as coisas da lei, eu era menino. Quando eu seguia o judaísmo, eu era menino. Mas quando eu descobri Jesus, eu cheguei na maturidade. Por qual que é a diferença disso? É porque lá no judaísmo, tudo era uma questão de faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, de regras. Porque é igual, quando você tem filho pequeno, você precisa pôr regra para ele. Mas depois que ele cresce, ou ele faz porque decidiu, ou ele faz porque aprendeu, ou ele faz porque a consciência dele orientou, porque agora pôr regra nele já não adianta mais. Paulo está dizendo, antes eu trabalhava num sistema em que eu era como um menino, mas agora eu rompi com esse sistema e cheguei a ser homem. O que ele está dizendo? Se você tiver um rompimento com o seu passado, sua mente muda, suas palavras mudam. O que ele disse? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas ele diz, agora eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino, eu abandonei as coisas de menino. E o texto é tão forte que ele diz assim, o final diz lá, eu acabei com as coisas de menino. Eu acabei com as coisas de menino. Isso é tremendo. Levante a sua mão e diga, é necessário um rompimento. É preciso acabar com as coisas de menino. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Rompimento, deixar as coisas de menino. A maturidade, mudam-se as palavras e os pensamentos. Diga, na maturidade, mudam-se as palavras e os pensamentos. Outro texto que a Bíblia vai nos ensinar, que a maturidade vai nos ensinar a ler a vida melhor. 1 Coríntios 14, verso 20, põe para mim, por favor. Está aí. Irmãos, deixem de pensar como... Meu Deus. Mas não está escrito, quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino de Deus. É para ser criança no coração e não na cabeça. É para ser criança na malícia. É para ser criança na... Entendeu? Olha o texto. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas com o modo de pensar, sejam... Para as coisas do mundo, para as coisas vis dessa terra, para as porcarias que o mundo oferece, seja como uma criança, pura e inocente. Mas para a maneira de pensar, sua forma de raciocinar, seja adulto. Na maturidade, sua leitura da vida muda. Na maturidade, sua maneira de entender, de assimilar informação muda, gente. E é isso que nós estamos precisando passar por um processo de maturidade. Para quê? Para que haja um rompimento. Eu preciso romper com a imaturidade se eu quiser crescer.
Reclamação geral da mulherada. Que os homens estão casando e parecem uns meninos. Fala nada, irmã, fala nada, irmã, que eu vou te dar uma força agora. Fica na sua. Só faz assim, bem, é a mulher, é o marido da irmã, não é você não, não é você não. É o marido da irmã. Faz assim, bate no ombro e fala, é o marido da irmã, não é você não. O que eu estou dizendo para você é que tem muita gente que está mantendo a mentalidade de menino. E por isso não está crescendo, por isso não está avançando. E me pergunto por que eu não cresço, por que eu não prospero, por que eu não vou além, por que minha vida é sempre assim. Porque continua com os pensamentos, com as ideias de menino. Não mudou a maneira de pensar. É preciso haver uma revolução no seu pensamento. Ninguém vai chegar à maturidade se não houver uma revolução no entendimento. E eu estou orando aqui hoje para que Deus comece a desconstruir, acabar com as coisas de menino na sua vida. Acabar com coisas de meninice na sua vida. Deus está te dando uma visão um pouco mais ampla e profunda. Se não houver maturidade, a fé para o crescimento não vai adiantar, porque a maturidade rompe com o passado. Diga glória a Deus. Olha só que interessante. Hebreus capítulo de número 5, verso de número 14, põe para mim. Mas o alimento sólido é para os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o discernimento. Veja então que a gente aqui chegou a um ponto. Por que Moisés rompeu com a família de Faraó? Por que Moisés rompeu? Porque ele chegou na maturidade. Ele deixa de ser príncipe em Israel e passa a ser príncipe no Egito para ser um príncipe de Israel. Fé e a maturidade nos ajudam a romper com estruturas e modelos. Porque ele viveu naquele tempo todo uma estrutura, um modelo que foi entregue a ele. Imagina que logo bebê ele foi levado para dentro do palácio. Qual estrutura foi colocada na cabeça dele? Qual mentalidade foi colocada na cabeça dele? Para ser um egípcio. Para ser um líder da nação egípcia. Sim ou não? Para ser um líder da nação do Egito. Agora veja bem, e olha só. Deus pega ele e tira do Egito e leva ele para o deserto. Para quê? Para uma desconstrução. Para romper com estruturas e modelos que estavam dentro dele. Então muitas vezes a gente fica pedindo para Deus tirar a gente da luta, tirar a gente da batalha. E sabe o que eu acho interessante na Bíblia? Que você vai ver em muitos textos, quando a igreja está passando por tribulação, que os apóstolos não oram para que Deus os livre. O apóstolo ora para que Deus os sustente. Não é curioso isso? Porque às vezes você está passando por um momento da vida em que Deus está desconstruindo modelos e estruturas que estão aprisionando você. Eu não sei o que você está passando agora, mas quem sabe Deus não está querendo desconstruir alguma coisa, para que você deixe essa infantilidade, para que você deixe essa bobice, essa infantilidade, para que você deixe de ser uma criança, e você possa crescer, recebendo alimento sólido, discernindo entre o bem e o mal, acabando com as coisas de menino, e começando a estar preparado, porque sem rompimento não há um crescimento. É preciso romper com o passado, é preciso romper com estruturas, é preciso romper. Hoje Deus te trouxe aqui, e aí está falando com você. Algumas coisas estão te prendendo, estão te impedindo de crescer, mas há um poder de Deus agindo neste lugar. Há uma luz que está inundando a sua mente, há uma luz que está inundando o seu espírito, há um Deus que está alcançando você aqui agora e está te preparando o seguinte, chega das coisas de menino. Quando que Moisés tomou a posição de romper com a família de Faraó? Quando ele se fez homem, quando ele chegou na maturidade, quando ele era homem feito pela fé. Moisés, sendo grande, sendo homem, sendo maduro, disse: eu não serei mais filho da filha de Faraó, eu abro mão de ser neto de Faraó, eu abro mão de ser herdeiro do Egito, e abraçou o que Deus tinha para ele.
alguma coisa na sua vida precisa ficar para trás. Alguma coisa na sua vida precisa ficar para trás para que você possa avançar para aquelas que estão adiante de você. O apóstolo Paulo disse: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. O que ele está dizendo? Eu estou fazendo um rompimento com o meu passado, estou fazendo uma aliança com o meu futuro. Ei, eu vim aqui dizer para você, é tempo de você fazer rompimento com o passado e criar uma aliança com o futuro. Você está muito preso nas âncoras do passado, nas âncoras de trás, e Deus está dizendo: ei, corta essa corda, vai para frente, está na hora de crescer, sem rompimento. O senhor não sabe a minha história, posso contar? E eu quero dizer assim: puxa, adoraria ouvir tua história, só que ouvir tua história mostra que você está muito ligado ainda à história do passado, e Deus está dizendo: deixa eu escrever uma história para o futuro. E às vezes eu sento com pessoas e a pessoa está contando a história do passado, e eu estou doido para contar para ela a história do futuro dela. Deus vai dizendo assim: ei, até quando você vai ficar falando da história do passado? Está na hora de você olhar para a história do teu futuro, está na hora de você romper com amarras, mágoas e tristezas do passado, está na hora de você romper com pensamentos e tristezas, com decepções e frustrações. Porque em 1984 um pastor me feriu, porque lá em 1977 eu tinha um namorado me deixou. Deixa eu te dizer uma coisa: corta o passado, rompe com isso, porque sem rompimento não há crescimento. Rompe com algumas estruturas da tua mente que te ensinaram, que te bombardearam, e Deus está dizendo: renove a tua mente para você descobrir quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. O que nós estamos precisando hoje é de um avivamento, e um avivamento que venha com maturidade. Maturidade é acabar com as coisas de menino e começar a viver como homem, e começar a viver como mulher de Deus, adulto, maduro. Quantos podem dizer amém? Guarde que eu vou te dizer: a fé e a maturidade nos ajudam a romper com estruturas e modelos que estavam aqui. E se a gente voltar para o texto, vai dizer assim, Hebreus 11, 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou. Grife se você puder a palavra recusou. Ser chamado filho da filha de Faraó. 25, preferindo, aleluia, preferindo ser maltratado. Grife a palavra preferindo, é na sua Bíblia, daqui a pouco a gente vai voltar a essas palavras. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. 26, veja comigo lá. Por amor de Cristo, considerou, grife a palavra considerou, a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava, marque a palavra contemplava, porque contemplava a sua recompensa. 27, pela fé saiu do Egito, pela fé saiu, risque a palavra saiu, marque a palavra saiu. Algumas traduções também tem abandonou, você pode escrever aí do lado do 27, abandonou, pequenininho no cantinho da Bíblia. Abandonou o Egito, e não ficando amedrontado, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que era invisível, marque a palavra invisível. E o 28, pela fé celebrou, marque a palavra celebrou, celebrou a Páscoa e o derramamento, a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. 29, para a gente terminar. Pela fé o povo atravessou, marque a palavra atravessou o mar vermelho, atravessou o mar vermelho como que por terra seca. Mas quando os egípcios tentaram, marque a palavra tentaram fazê-lo, morreram afogados. Olhe para mim, eu quero voltar nessas palavras. A primeira palavra que a gente marcou foi preferindo, aí no verso 28, preferindo, guarda o que eu vou te dizer agora. Todo rompimento requer uma renúncia. Vou dizer de novo, todo rompimento requer uma renúncia. Não dá para segurar as duas coisas, você vai ter que abrir mão de uma para abraçar a outra. E Deus está dizendo que tem algumas coisas que você está querendo administrar. Nunca deu certo alguém com um pé em cada canoa.
Não adianta tentar ficar um pé em cada canoa, você vai ter que fazer uma escolha. E para ficar em uma canoa vai ter que abrir mão da outra. Não dá para segurar duas situações, você vai ter que largar uma para abraçar a outra. Tem gente que está dividido e a Bíblia está dizendo, para de dividir. Ele preferir quer dizer fazer uma escolha, preferir quer dizer eleger algo melhor. Deus está dizendo para mim e para você, todo rompimento requer uma renúncia. Vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que abrir mão de algo para você poder romper, vai ter que romper com isso aqui, para poder abraçar aquilo ali, ou seja, rompi com esse para crescer aqui, diga glória a Deus. Ele preferir quer dizer, parei, pensei, comparei, isso é melhor. Pega o que é melhor e deixa o que é pior. Pega o que é superior e deixa o que é inferior. Abre mão daquelas coisas, mas eu estou acostumado. Deus está dizendo para você, ei, o que eu tenho é muito melhor. O vinho novo é melhor do que o vinho velho. O vinho melhor ainda está para ser servido na sua vida. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. O texto também vai dizer para nós que ele considerou, verso de número 26, considerou, ele pensou, ele percebeu, ele considerou, ou seja, ele fez uma escolha. Você vai ter que fazer escolhas, e quando você fizer escolhas, você vai romper. Ai, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. Quando você escolheu o amarelo, você rompeu com o azul. Quando você escolheu A, você rompeu com B. E muitas vezes a gente vai ter que considerar, pensar, escolhas e decisões serão ferramentas para produzir rompimento. Deus está hoje me falando que Ele está batizando gente com fé. Para quê? Para fazer uma escolha que vai romper com uma situação. Há um batismo de Deus aqui hoje. Muita gente que entrou indecisa aqui. O Espírito Santo vai te atender, vai te abençoar. O Espírito Santo vai te ajudar hoje. Meu Deus está falando aqui, ó. Escolhas e decisões serão ferramentas para produzir rompimento. Rompimento vai crescimento. Uma decisão, um rompimento, um crescimento. Vamos dizer? Decisão, rompimento, crescimento. Toda decisão é rompimento. Se você vai lá num restaurante e você tem um cardápio, você não pode comer tudo. Pode? Não, pode não. A hora que você escolher um item, você rompeu com os demais. Mas enquanto você está ligado a todos eles, você não come nenhum. Ai, mas esse aqui, ai, mas esse aqui, ai, mas esse aqui. Enquanto você considera todos, você come qual? Você desfruta de qual? Agora, a hora que você escolheu um, você rompeu com os demais. Mas qual o resultado? Você vai ter um. Quem considera todos não tem nenhum, mas quem escolhe um vai desfrutar disso. Diga comigo, escolha. Levante a mão e diga, Espírito Santo, me ajude a fazer uma escolha. Agora, se você olhar comigo, o texto segue. Olha para a gente, verso 27, o final fala sobre a palavra invisível. Ele considerou alguma coisa que é invisível. Ele escolheu uma promessa. Está na hora de romper com algumas coisas e escolher a promessa. Está na hora de você escolher as promessas de Deus na sua vida. Ah não, mas eu tenho isso aqui, é seguro. Eu tenho isso aqui, é mais palpável. É mais pé no chão. Eu quero dizer, se não romper com o visível, não chega no invisível. Posso repetir isso? Se não romper com o visível, não chega no invisível. Eu tinha um trabalho, tinha um emprego e tinha uma chamada, uma promessa. O meu trabalho, o meu emprego era visível. E a minha promessa? Invisível. A promessa é invisível.
E algumas pessoas Deus está dizendo, comece a trabalhar considerando o que é invisível, comece a considerar o céu é a eternidade, a nossa morada celeste é visível? Não, é invisível, mas a gente abandona o mundo de pecado porque acredita que a eternidade nos espera. Estou trabalhando com o invisível. Quem entende isso? Quem entende isso? Os prazeres que o mundo dá são visíveis, são palpáveis, tem cheiro, tem cor, tem sabor, sim ou não? Mas e o prazer que o Espírito Santo dá? É invisível. Mas quando você escolhe ficar com o prazer do Espírito Santo, aleluia, você vai perceber, meu irmão, que é mais real, é mais saboroso, é mais delicioso, é mais gostoso. Segura na mão de alguém e diga, você vai ter que romper com o visível para viver o invisível. Aleluia, Deus está falando de coisas invisíveis no seu coração, coisas que os olhos não podem ver, coisas que os ouvidos não podem ouvir, coisas que jamais subiu à imaginação do ser humano, mas Deus diz, esse tipo de coisa que eu tenho preparado para você aí em cima, é que esse tipo de coisa que eu tenho para você aqui embaixo, quantos podem dar glória a Deus, esse tipo de coisa que Deus tem para você aí em casa, levante a mão e diga de novo, é preciso romper com o visível, para receber o invisível. Porque a Bíblia diz que as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Abre mão daquilo que você está vendo agora, porque isso uma hora acaba, e abraça aquilo que você não está vendo, porque isso não tem fim. Quando você começa a considerar o futuro que é invisível, meu irmão, isso vai te dando força para se libertar do que é visível e momentâneo. Quando você começa a considerar as promessas que são invisíveis, você começa a abrir mão das coisas que são terrenas e visíveis. Comece a considerar seu futuro eterno, comece a considerar a promessa de Deus, comece a considerar o fim dos seus dias, como você quer terminar, como você quer acabar. Eu tenho olhado e falado, Senhor, eu quero terminar nessa terra com a fotografia. Quem lê o Salmo 128 vai estar a minha foto do lado. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, aleluia. Feliz será e tudo lhe irá bem, sua esposa como uma videira ao redor da sua mesa, seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua casa. O que a Bíblia está dizendo? Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando para a minha morada eterna. Jesus diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, tem uma casa no céu me esperando. Eu estou olhando para o invisível e por isso estou abrindo mão das coisas visíveis. Diga comigo, está na hora de uma decisão. Está na hora de convicção. Diga glória a Deus. O verso 27 ainda fala conosco sobre abandonar. Pela fé, saiu. Abandonou. Segura na mão de alguém do seu lado, prega aí para ele agora, por favor, eu vou te ajudar. Aí não sei pregar, bispo, vou te ensinar. Treinamento de pregação agora de graça, tá? Pega na mão da pessoa e diga assim, de onde você precisa sair hoje? O que você precisa abandonar agora? Assim te diz o Senhor, hoje e agora, sair e abandonar, é a palavra que Deus te dá. Amanhã essa pessoa vai ser livre e vai falar assim, você que pregou para mim, hein? Você que pregou para mim, hein? O que você precisa abandonar agora? De onde você tem que sair hoje? Ele considerou, abandonou, olhando invisível. Saiu. Saiu. Deus está tirando você. É Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. É Elias dentro de uma caverna. E Deus falando, o que fazes aqui, Elias? Fora. Fora. Vamos embora. Saiu. Mais duas coisas para a gente terminar. A Bíblia diz aqui, ó. Verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa.
e fez a aspersão do sangue, o derramamento do sangue. Uau! Se você ler com muito cuidado a maneira como o sangue foi aplicado nos umbrais da porta, o sangue foi aspergido em forma de cruz. Quando Moisés foi romper definitivamente para nunca mais voltar no Egito, o sangue de um cordeiro foi derramado. E Jesus está dizendo que o sangue dele é o rompimento que faltava. Talvez você se libertou de algumas coisas por força de vontade. Teve gente que não precisou de Jesus para parar de fumar, para parar de beber. Sim ou não? Você se libertou de algumas coisas por força de vontade. Você rompeu com algumas coisas porque caiu a ficha. Vou parar com essa balada aqui, já estou com 45 anos, está na hora, né? Isso não é mais vida para mim. E você rompeu com algumas coisas, sim ou não? Sim ou não? Mas existem aquelas coisas que a gente sozinho não se liberta. Mas o sangue de Jesus nos liberta. A obra da cruz nos liberta. Tem gente que se livrou na própria força, é determinado, disciplinado. Mas tem gente que precisa do sangue. O sangue tem que blindar a sua vida. O sangue tem que marcar a sua vida. Tem coisas que você está tentando sair na própria força do teu braço, e Deus está dizendo: ei, você vai sair pelo sangue. É o sangue de Jesus, o ato final de rompimento. Durou muitos anos essa luta de Moisés com o faraó. Duraram muitas pragas. 1, praga 2, praga 3, praga... E vai, e fala, e sai, vai 3 dias, volta, vai perto, não vai longe. Era uma negociação de vai e volta, vai, não vai mais, vai, mas deixa. Não foi assim? Quantas vezes já não se viu tentando romper com uma situação? Vai e volta, negocia, vai uma parte, não vai outra. O que Deus está dizendo hoje? O sangue está rompendo. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus está quebrando cadeias. O sangue de Jesus está dizendo assim, quando o sangue vier, quando o sangue for aspergido, vai ser um rompimento total. Quando o sangue vier, vai ser uma quebra completa, vai ser uma quebra total, vai ser uma quebra real, vai ser uma quebra verdadeira, aleluia. Quando o sangue vier, aleluia, e romper, vai quebrar. O sangue de Jesus está quebrando, o sangue de Jesus está agindo, o sangue de Jesus está operando aqui agora, porque eu estou sentindo no mundo espiritual libertação de pessoas que dizem assim: eu tenho me sentido tão preso, tão amarrado, eu não consigo romper, eu sempre estou na mesma lama, patinando. E hoje Deus, o teu Deus está te dizendo que você não se libertou, foi e voltou, ficou negociando. O sangue é a libertação definitiva. Tem uma obra quebrando cadeias aqui agora, tem uma obra quebrando inimigo aqui agora, tem uma obra quebrando que Deus está aqui quebrando cativeiros no meio da igreja. Há um mover profético de Deus aqui agora, há uma libertação de Deus aqui agora. Considere a obra da cruz. Na cruz Deus venceu nossos adversários, na cruz Deus venceu nossos inimigos. Pela fé ele celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E ele saiu dali para nunca mais ver Faraó. Hoje Deus está chamando gente aqui hoje, e Ele está dizendo: vou te libertar, filho. Vou te libertar, filho. Vou te libertar, filha. Vou te libertar. Vou libertar você, vou libertar a sua casa, vou libertar a sua família. Deus está te dizendo: você não vai voltar mais. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder para quebrar cativeiro aqui agora. Chega desse vai e vem, chega desse vai e volta. Deus está dizendo, está na hora de sair. Está na hora de romper. Chegou o tempo do rompimento, chegou o tempo de quebrar isso. Levante a tua mão aí, o Espírito Santo já está agindo aqui nessa casa. Cadê a primeira pessoa que diz, hoje é meu dia de romper? Deus já falou comigo nessa mensagem, vem aqui agora. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda pessoa, a terceira pessoa? Mas é só quem Deus falou assim, ó, chegou o seu dia de romper. Chegou meu dia de romper. Chegou meu dia de romper. Chegou meu dia de quebrar. O sangue tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Tem amarras que estão sendo quebradas aqui e agora. Levanta a tua mão direita, o Espírito Santo está agindo, está operando. Tem amarras que estão sendo quebradas aqui neste momento por meio da fé. A unção de Deus está aqui agora, quebrando cativeiros aqui agora. Tem uma libertação acontecendo aqui agora. Hoje é o dia da tua libertação. Romper para crescer, romper e crescer. Amarras diabólicas estão caindo agora. Cativeiros espirituais estão caindo por terra agora. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. O sangue de Jesus tem poder na sua mente. O sangue de Jesus tem poder no seu coração agora. O sangue de Jesus tem poder no meio da igreja. O sangue de Jesus tem poder no meio do teu povo. O sangue de Jesus tem poder para libertar. O sangue de Jesus anuncia que a última noite de escravidão chegou. Que a última noite de escravidão chegou. Shuri mikandarama shuri andalamai. Shuri bikandere manaramanarama shandarabakandaramanai. O rebe kandaramachere kandalamachere andalamahai. Moisés disse, nunca mais o conforto do Egito, nunca mais a proposta do Egito, nunca mais a proposta do Egito, nunca mais, Deus está quebrando aqui, ó, está quebrando, está uma batalha espiritual aqui diante do altar, está uma batalha espiritual aqui diante do altar. São pedras sendo quebradas, são muralhas vindo ao chão, são cativeiros rompendo agora, são mentalidades, sementes da mente, fortalezas da mente, que estão caindo por terra agora, que estão caindo por terra aqui agora. O Espírito de Deus está aqui agora. Pai, eu oro neste momento agora, em o nome de Jesus.